Pessoal, segunda vez hoje aqui, hoje é o segundo vídeo, mas agora nós vamos falar sobre literatura, né? Mais especificamente, né, nós vamos falar sobre meu autor predileto, né? Eu estou me referindo a William Somerset Maugham, né? Eu conheci, tive contato, né, com esse autor, na verdade, ainda com 14, 15 anos no colégio, onde eu tinha um colega que andava pelos cantos lendo histórias dos mares do sul. Aquilo me interessou, mas eu não vim realmente a ler logo o Somerset Maugham, né? Eu vim a ler um pouco mais tarde. Na verdade, eu estava na Alemanha, num trabalho que eu fui fazer lá, e quando eu comprei o Servidão Humana, que na verdade é a obra-prima dele. E estava na Alemanha, comprei em inglês, né? E de lá para cá eu tenho mantido a minha leitura em inglês, e depois eu vou explicar por que eu mantenho, embora eu seja que isso não é opção para todo mundo. Mas Somerset Maugham é um daqueles autores que, se você puder ler no original, é melhor, né? Eu vou explicar isso depois por quê, né? O Somerset Maugham, né, na verdade, ele nasceu, eu vou pegar aqui as referências dele no livro que eu tenho aqui, né? O Somerset Maugham nasceu em 1874. Ele nasceu em Paris, o pai dele era diplomata e naquela época estava em Paris. Ele nasceu em Paris, mas a cidadania dele é inglesa. E morreu em Antibes, na Riviera, né, em 1965. Né? Uma longa vida, né? Ele tinha, desde muito cedo, né, começou a escrever. Inclusive, eu li algumas biografias dele, tá? E uma que eu recomendo é a da Celina Hastings. Celina Hastings, o nome do livro dela é The Secret Life of Somerset Maugham, né? Celina Hastings. E por que ela chama de Secret Lives, né? É porque, não sei se sabem, né? O Somerset Maugham foi casado, ele se separou, mas depois que ele se separou, não que ele tenha assumido, né? Porque ele tinha um certo receio que na Inglaterra a coisa era um pouco complicada para relações homossexuais. Ele teve uma relação homossexual, durou muitos anos, desde 1944 até praticamente esse companheiro dele morrer em 1964 ou 63, por aí, né? Eu não tenho aqui a data precisa, mas já na Vila Moresque, né? Porque ele, inclusive em função dessa questão do relacionamento dele, desse tipo de vida que ele tinha tendência já naquela época, mas não assumida, ele preferiu comprar essa vila na Riviera Francesa, a Vila Moresque, né, que ele comprou em 1927, por um total de 7 mil libras, considerou na época um grande negócio. Ela não era assim uma arquitetura das mais sofisticadas, mas tinha uma vista, uma coisa maravilhosa, né, no mar, né? Então ele comprou essa vila, que depois foi encontro de muitas pessoas das artes, né? Somerset Maugham era muito ligado a todos os tipos de artes, né? Ele não só escreveu novelas, como peças de teatro também. E teve muito sucesso, né, nas peças de teatro dele também. Então ele tinha essa faceta dela, por isso que a Celina Hastings deu o nome do Secret Lives, porque naquela época assumir a homossexualidade era muito difícil, né? Então ele era enrustido, né? E viveu muitos anos com esse companheiro chamado Gerald Huxtable. O Somerset Maugham, tá? Ele, na verdade, ele dizia que não acreditava em inspiração, né? E por isso ele tinha o hábito de anotar tudo. Ele fazia muitas viagens, ele tinha vamos dizer assim, essa mania de viajar muito. E daí que ele escreveu esse livro dos Mares do Sul, porque ele viajou muito pela Polinésia, né? E ele anotava muito, anotava tipos e fazia os personagens em cima dessas coisas que ele anotava. Às vezes, pessoas que ele conhecia durante um dia, ele anotava determinadas características e era motivo para ele criar um personagem.
E ele tinha uma capacidade muito grande de descrever tipos humanos, tanto físico como os tipos interiores das pessoas. Tinha um dom muito grande para isso. Né? Tem uma coisa que é característica na vida dele, que ele nunca se deu muito bem com os críticos. Ele não teve da crítica o nível, o valor, não foi colocado no valor que ele realmente tinha, que realmente tem, né? Nos grandes escritores da língua inglesa. E por que isso? Porque ele ousou fazer dinheiro com a literatura. Ele ganhou muito dinheiro. Algumas novelas dele tiveram um enorme sucesso, algumas peças teatrais também. Rain, por exemplo, uma novela que ele escreveu no início meados do século XX, ele teve muito sucesso com essa novela. Ganhou muito dinheiro, tanto em versões cinematográficas. Aliás, muitos dos livros dele, como Servidão Humana, O Fio da Navalha, mesmo esse Um Gosto de Seis Vinténs, todas essas obras foram parar no cinema. Né? E, por exemplo, Servidão Humana teve 3 versões. Né? 3 versões com artistas diferentes, em épocas diferentes. A primeira delas com Bette Davis, né? E a última, me parece, com Kim Novak. Né? Então, ele ganhou muito dinheiro e a crítica não perdoava isso. Né? Por quê? Aliava-se ganhar dinheiro à popularidade, a gosto popular. E não é verdade. Né? Isso, o autor, existe realmente esse preconceito. O autor que ganha muito dinheiro, a crítica começa a implicar. E eu vou mostrar, inclusive, no final desse vídeo, eu vou colocar um áudio do próprio Somerset Maugham fazendo um comentário sobre isso e como a crítica enxergava ele ao longo dos anos, quando ele tinha 20 anos, quando ele tinha 30, quando ele tinha 40, quando tinha 50 anos. Né? É muito interessante. Esse áudio é em inglês, infelizmente eu não tenho, né, a legenda para colocar, me perdoe isso. Né? Então, essa característica dele ficar rico, né, com a literatura, muita gente não perdoou isso. Os críticos transferiram isso para diminuir, né, o valor dele na literatura inglesa. Né. Eu vou mostrar. A primeira obra dele que eu li, né, que é essa que eu estava na Alemanha, e daí eu ter começado a ler as obras dele em inglês, foi o Servidão Humana. Né. Esse livro, Servidão Humana, é semi-autobiográfico. Né? É um pouco a vida dele, né? Mas não totalmente. Né? É muito interessante. Esse livro é uma obra-prima. Né? É um livro que eu, de vez em quando, volto em algumas questões, em algumas discussões filosóficas que o livro traz. Né? Um outro livro que fez muito sucesso dele é O Fio da Navalha, né? The Razor Edge. Né? Muito bom livro também. Foi para o cinema também. Né? Esse livro aqui, né? O Véu Pintado, The Painted Veil, também foi para o cinema. É um médico infectologista, a mulher trai ele em Londres e ele, por castigo, leva ela para a China, numa região que tinha cólera. Né? Não vou dar mais spoiler, porque isso é o começo. Né? Muito bom o Véu Pintado. Né? O Somerset Maugham foi célebre pelas short stories, né? Os contos. Né? E existe uma coleção da Penguin Books que tem 4 volumes, eu tenho todos os 4. Esse é o primeiro volume dos short stories dele, da Penguin Books. É um livro que eu já comprei já há mais de 20 anos, né? E esse é o primeiro volume. Né? Para não dizer, né? Aliás, antes disso, isso aqui é um livro que eu busquei muito em sebo, editado em português, são 29 histórias do Somerset Maugham, e de uma edição já esgotada, né? Isso aqui você só encontra em sebo, isso é uma raridade. E dentro deste livro existe um conto maravilhoso, que é o The Verger, que é o zelador da igreja. Né? É um conto maravilhoso. Eu vou, inclusive, botar um link, né, na descrição desse conto, porque eu tenho isso num site meu. Né? Para não dizer, né, já mostrei um em português, né, eu também tenho, por exemplo, Um Gosto de Seis Vinténs, eu tenho ele em português. Né? Esse livro aqui,
The Moon and Sixpence. Isso aqui é baseado na vida do Paul Gauguin, um escritor francês, um pintor francês, desculpa. Agora, tem uns livros de Somerset Maugham interessantes, né? Como eu disse para vocês, ele costumava anotar tudo. E ele resolveu, o editor dele achou aquilo tão interessante e que resolveu editar. E ele tem, desde 1892, tá, até 1944, as anotações dele, que ele usava para escrever, para fazer os personagens, para montar os enredos das histórias, esse livro chamado A Writer's Notebook, né? Um livro muito interessante, que mostra como um escritor, né, monta as suas histórias e como é que ele trabalhava. Ele não trabalhava com inspiração, ele trabalhava com muito trabalho mesmo, né? Anotando coisas, anotando fatos e daí desenvolvendo as suas histórias. Um outro livro dele muito interessante, e é esse que me dá a oportunidade de falar sobre a questão da tradução, né, é o Summing Up. Summing Up, né, em inglês, tem uma tradução assim como resumo, né, sumário, né, recollection, né, lembranças. Tá? Na tradução em português, que foi traduzida por um literato brasileiro, pelo Mário Quintana, eu tenho a tradução em português, eu fiz questão de buscar essa tradução em português do Mário Quintana, infelizmente não tem capa, é um encadernado. E o Mário Quintana traduziu o Summing Up por confissões. Tá? Isso é uma liberdade poética, porque Summing Up não é confissões. Né? Mas sei lá, de repente o Mário Quintana quis dar o mesmo peso às confissões de Santo Agostinho, confissões de autores que usaram isso, né? E esse tipo de título, ou o editor, né, achou que Confissões era um título melhor para essa obra. Mas acontece, tá, que é por isso que eu comecei a ter implicância com traduções de Somerset Maugham, embora eu ache que ele é um autor que, se a pessoa puder, é melhor ler em inglês por causa das descrições dos ambientes, da Inglaterra do início do século passado. É interessante se você puder ler em inglês. Mas por que eu criei essa antipatia, que pode ser um preconceito, não sei. O nosso amigo Mário Quintana cometeu um erro muito grande. Na edição que eu tenho, que isso é um livro que foi editado em 1951 pela editora Globo, e eu tenho uma edição de 1958, é a primeira edição, segunda impressão, e tem um erro muito grave na página 184 de tradução. O que acontece é o seguinte, no Summing Up, o Somerset conta algumas fases da vida dele, como é que determinados romances nasceram, e ele fala nesse momento exatamente do Servidão Humana, que o personagem que é o Phil Carey, que é meio autobiográfico, esse Phil Carey no livro, ele tem um defeito físico na perna. É aquele que os ingleses americanos chamam de clubfoot. É uma distorção no pé que obriga o sujeito a usar um sapato mais alto para equilibrar a altura dos pés. Né? Mas isso foi uma transferência que o Somerset Maugham fez da vida real. Na vida real ele não tinha esse problema, ele tinha gagueira quando ele era mais novo. E essa gagueira dava a ele durante no colégio, ele sofria um certo bullying por causa disso. Né? E ele uma vez, ele queria se livrar dessa gagueira, uma vez ele antes de dormir, deitou e se rezou fervorosamente, ajoelhado ao pé da cama, e dizendo que Deus livrasse ele da gagueira, que no dia seguinte ele iria estar livre da gagueira. E tal foi a decepção dele, no dia seguinte, como ele gaguejava, como sempre gaguejou, da mesma forma, como nunca. E isso decepcionou ele muito, tanto que a partir daí ele começou a questionar a fé dele e veio a virar agnóstico com o tempo. Isso ele explica em outros livros. No próprio Servidão Humana, ele tem um diálogo com um americano numa pensão em Heidelberg, na Inglaterra, na Alemanha, onde ele fez um curso lá, e nesse diálogo ele explica, né, como ele se afastou da religião. Né? Mas o que acontece é que o nosso amigo Mário Quintana, eu vou ler, né, as duas frases, a frase em inglês e depois como o Mário Quintana traduziu, né, e ele escreve assim no final do parágrafo, quando ele tem a decepção de acordar de manhã e continuar gaguejando. Então ele escreve assim: I woke
full of exultation, and it was a terrible shock when I discovered that I stammered as badly as ever. Quando ele descobre que ele gaguejava tanto quanto nunca. Né? Como que o Mário Quintana traduz isso? O Mário Quintana chega e diz o seguinte: despertei cheio de alegria, e foi um terrível choque quando descobri que não mais gaguejava tanto quanto antes. Ou seja, inverteu totalmente o sentido da frase. Isso, né, para mim, afasta qualquer tradução de Somerset Maugham. Mas é um detalhe que me impressionou e eu passei, como eu já lia em inglês, continuei lendo e não me interessei em comprar livros em português, a não ser uma vez ou outra, a não ser esse próprio livro que eu corri atrás para ver. Eu queria ter a tradução de Samen Ape em português e algum outro que eu comprei em português. Mas isso não quer dizer que você não possa ler em português. E tem excelentes traduções em português. Tá? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que as traduções de Somerset Maugham em português são ruins. Né? Eu fiquei traumatizado com o erro de um grande literato brasileiro. Tá? E como eu já lia em inglês, eu continuei com a minha vontade de continuar lendo em inglês. Então eu tenho toda essa carreira de livros dele, todos eles no original. Né? A maioria deles comprados lá fora. Né? Então, eu acho que estou me estendendo, já falei bastante, teria que falar muito sobre o Somerset Maugham, porque eu, como gosto da escrita dele, eu adquiri 2 ou 3 biografias dele. Essa da Celina Hastings é digital, mas eu tenho umas 2 ou 3 em físico, em livro impresso. E, assim, eu acho que eu dei uma ideia do meu gosto, como é que eu tenho uma certa paixão pelo Somerset Maugham, me inspiro nele, nas coisas que eu escrevo, quando tento fazer uma descrição, me inspiro na forma como ele escrevia, me inspiro na forma como ele procurava mostrar determinados personagens por dentro, a alma das pessoas, né? E realmente é um autor que me preenche muito. Né? E tem esse problema, eu vejo gente, conhecedores profundos de literatura, muito mais do que eu, que já leram até outros clássicos mais do que eu tenha lido, e não colocam o Somerset Maugham na posição que ele merece. Né? E ele tem essa posição. Na verdade, ele tem essa posição garantida no panteão da língua inglesa. Mas existem aqueles que ainda acham legal muito dinheiro, ele é popular. Né? Então era isso que eu queria mostrar. Espero que tenham gostado e até a próxima. Né? Não deixe de assinar o canal, né? Estamos precisando. Demos uma diminuída aí no crescimento, né? A gente vinha com um crescimento constante e agora deu uma diminuída. Então, vamos ver se vocês, né, me ajudem aí a botar o canal mais. Porque o interesse é que as pessoas vejam, né, aquelas nossos temas, as nossas teses, o que a gente quer mostrar. Né? Muito obrigado e até a próxima. William Somerset Maugham, born in Paris in 1874, is the author of 24 novels, 24 plays, and upwards of 100 short stories. This is what he says about his life and work. In one way or another, I've used in my writings pretty well everything that has happened to me in the course of my life. Sometimes an experience of my own has provided me with an idea, and I've just had to invent the incidents to illustrate it. But more often, I've taken people whom I've known either slightly or intimately and used them as a foundation for the characters of my own invention. And to tell you the truth, fact and fiction are so intermingled in my work that now, looking back, I can hardly distinguish one from the other. In my 20s, the critics said I was brutal. In my 30s, they said I was flippant. In my 40s, they said I was cynical. In my 50s, they said I was competent. And then in my 60s, they said I was superficial. I went my own way with a shrug of the shoulders, of following the path I had traced and trying with my work to fill out the pattern of life that I had made for myself. To start, I told you that I had used in my writings pretty well everything that had happened to me in the course of my life.
It has been a long one and a varied one. I think I've learnt a little something about human nature, and I've tried to tell what I knew to others as honestly and as truthfully as I could. You, the public, have been very kind to me, but sooner or later we must part. I hope we shall part good friends.